Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade, então, à aula sobre espectroscopia, mas a gente vai entrar hoje, então, na parte de espectroscopia no infravermelho, que é a parte que nos interessa quando a gente está falando, então, sobre compostos orgânicos. Então, a espectroscopia no infravermelho, ela vai produzir espectros de absorção, né, transmissão, e como é que isso vai ocorrer, então? A gente vai ter uma fonte de luz infravermelha, né, explicando como que um equipamento funciona, tá? Existe uma fonte de emissão de infravermelho. Essa fonte incide, então, uma luz, uma radiação infravermelha sobre a amostra, e aquilo que for absorvido pela amostra se transforma num sinal que chega até um detector. Esse detector transforma num sinal elétrico, que por sua vez transforma num espectro que a gente consegue analisar, aquele espectro com picos que eu mostrei na aula, na aula anterior, né, de espectroscopia, e a gente consegue identificar, pelo menos ter uma ideia de qual composto a gente está analisando, tá? Uh, então, dentro da faixa do infravermelho, o que normalmente a gente utiliza para fazer essa técnica de identificação fica no infravermelho médio, onde a frequência varia de 4.400 centímetros na menos 1, que é a escala no eixo X que a gente vai observar que esses picos são detectados, tá? Então, uh, a técnica de infravermelho vai medir diretamente, então, o quanto de cada comprimento de onda ou frequência, né, da radiação eletromagnética incidente é absorvido ou transmitido pela amostra. E a partir disso, então, se tem a geração desse espectro, tá? É aqui um outro esquema para mostrar como que isso funciona, tá? Então, a fonte de infravermelho tem o interferômetro, que é uma configuração de espelho, tá? Que vai criar um padrão de interferência. É uma das possibilidades de tu fazer o desvio correto da luz para que chegue o feixe de luz naquela faixa que chegue na amostra, tá? Vai ter a área da amostra, onde vai se encontrar aquilo que a gente está querendo investigar, e chega no detector, tá? E aí o computador vai converter o interferograma, que é o que é convertido em sinal elétrico, em um espectro. Então, e um interferograma vem a ser o quê? Um gráfico da intensidade do infravermelho versus a posição do espelho móvel. Depois, por tratamentos matemáticos, né, através da transformada de Fourier, esse interferograma é transformado, então, naquele espectro que a gente viu e que a gente vai analisar agora durante essa aula com relação a alguns compostos. A gente vai ver alguns exemplos, tá? Dentro dessa análise de espectroscopia no infravermelho, podem ser analisadas, então, amostras líquidas, sólidas e gasosas. Um exemplo que eu trago é, por exemplo, a análise da atmosfera dos planetas que tem no sistema solar. Então, a partir dessa técnica é possível ver, então, qual que é a atmosfera predominante nos planetas. Por exemplo, Vênus e Marte, a gente pode ver aqui o sinal nessa região aqui, que a Terra também possui, é relativo, então, ao dióxido de carbono, né, o causador do efeito estufa, que é importante, porque é o que mantém a temperatura, o equilíbrio de temperatura na Terra, mas quando em maior quantidade, então acaba gerando o problema do efeito estufa. O que a gente pode observar também é que a Terra tem em sua atmosfera ozônio, né, a camada de proteção contra a radiação UV e radiação infravermelha também, né, do que estamos expostos ao Sol, assim como também a presença de água. E esses dois, né, ausentes nos outros dois planetas. Então, com essa técnica é possível você fazer investigações desse tipo, tá? Mas como é que vai ocorrer, então? Agora, o ponto importante é a gente conseguir entender como que os compostos, eles absorvem essa radiação eletromagnética, né? Essa radiação infravermelha, tá? Então, os átomos, aqui eu mostro para vocês, né, diferentes tipos de configurações de átomos, eles vão se ligar entre si através de forças de origem eletromagnética. Então, por exemplo, na molécula de água, a gente tem o átomo de oxigênio e dois hidrogênios. Não existe uma ligação, como que a gente vai dizer, não existe uma cordinha, né, ligando um átomo e o outro. São atrações eletrostáticas, né, entre um que é positivo e o outro que é negativo, e faz com que esses átomos permaneçam conectados. E isso, né, essa ligação de fonte eletrostática é, né, de origem eletromagnética, ou seja, né, polos positivos e polos negativos que fazem com que ocorra a atração entre o núcleo e a eletrosfera, né, dos determinados átomos envolvidos. Isso
é similar, né? A gente pode fazer um paralelo para conseguir entender como isso ocorre, a, por exemplo, dois objetos que estão unidos por uma mola, como é mostrado aqui, tá? Uma mola que todo mundo já deve ter brincado com uma mola, quando a gente aplica uma determinada força, ela se expande e depois, se a gente retira a força, ela retorna, tá? Então, a gente pode pensar os átomos, né, dois átomos conectados, como se fossem dois objetos conectados por uma mola. A partir disso, a gente pode inferir algumas coisas. Então, uma mola que pode ser deformada e solta, né? Então, ela pode ser estirada, eu retiro a força que eu estou aplicando, ela retorna, tá? Fazendo que, quando a gente faz esse movimento, ocorre uma vibração, tanto com os dois objetos, né, quanto com relação à mola. Eles vão vibrar por esse movimento, tá? E esse movimento gera uma frequência, tá? Que é a frequência de vibração desses objetos. E essa frequência ela vai depender basicamente das massas, então da massa do objeto azul e do objeto vermelho, nesse caso, né, massa M1 e massa M2, que não necessariamente são iguais, podem ser diferentes. E também vai depender da constante elástica da mola. Então, cada mola tem a sua constante, e isso vai depender, né, de diferentes fatores, por exemplo, quantas voltas ela tem, qual que é a estrutura rígida que ela vai apresentar, tá? E isso tudo vai estar relacionado, então, vai estar se relacionando através dessa equação, aonde a frequência, então, vai depender, né, da relação 1 sobre 2π e a raiz quadrada da constante da mola mais o somatório das massas desses dois objetos dividido pela multiplicação da massa desses dois objetos, tá? Da mesma forma, vai acontecer com os átomos numa ligação química. Então, os átomos também vão vibrar com frequências específicas, tá? Que dependem basicamente das massas dos átomos envolvidos e das forças elétricas que conectam eles. Então, a constante K é um fator relacionado a uma força da ligação interatômica. Tá? Então, a força da ligação existente entre dois átomos, a gente pode fazer uma analogia como se fosse a mola que liga dois objetos macroscópicos. Tá? E a natureza dessa interação é importante para a gente saber qual é a frequência, então, que as ligações de um determinado composto, né, de um composto com determinados átomos, vai vibrar. Tá? Aí que eu trouxe só um cálculo para ter uma ideia mais visual, né, uma ideia mais matemática de como isso acontece. Então, calcular a frequência de vibração da ligação simples entre átomos de carbono e hidrogênio, considerando, então, a constante, né, da a força existente entre esses dois átomos, que é 500 kg por segundo na menos 1, leva em consideração a massa do carbono e a massa do hidrogênio. 20 vezes 10 na menos 27 kg e 1,6 vezes 10 na menos 27 kg. Então, né, como a gente viu na química geral, os valores das massas são super pequenas para os átomos. A gente coloca tudo naquela fórmula. Então, a frequência de vibração desses dois átomos ligados entre si, então, vai ser de 9,3 vezes 10 na 13 segundos na menos 1, o que equivale a 9,3 vezes 10 na 13 Hz. Tá? Então, essa é a frequência de vibração dessa da ligação entre esses dois átomos. Uma forma que a gente pode expressar, ao invés de ser por frequência, a gente pode expressar essa vibração em termos de número de onda, tá? Que é o inverso do comprimento de onda, tá? Ou a frequência da onda dividida pela velocidade da luz no vácuo, geralmente indicado em unidades por centímetros na menos 1. Então, o que a gente tem? O número de onda vai ser a mesma coisa que a frequência, que a gente viu no cálculo anterior, dividido pela velocidade da luz no vácuo. Por que se faz essa conversão? Porque acaba sendo um número mais condizente com o que a gente está quando a gente está analisando, por exemplo, o espectro eletromagnético, tá? Então, aquele valor que a gente viu, a frequência de 9,3 vezes 10 na 13 Hz, a gente vai converter para número de onda, e o valor que a gente vai encontrar é de 3.100 centímetros na menos 1. E é esse valor aqui que a gente vai enxergar quando a gente estiver analisando um espectro infravermelho de compostos orgânicos. Que é o exemplo que eu trago aqui com relação a esse espectro. Então, a gente viu a frequência e depois converteu para número de onda da ligação carbono-hidrogênio. E a gente viu que era 3.100. Então, o pico aonde essa a ligação entre esses dois átomos vai absorver
e é onde a gente vai observar ele no espectro, tá? Então quer dizer que ele absorveu naquela frequência que a gente calculou, converteu para número de onda, e a gente consegue inferir que nessa região aqui, então de 3100, se refere, né, esse pico aqui sempre vai se referir a ligações entre carbono e hidrogênio. E a partir daí a gente consegue, junto com outras técnicas, conseguir analisar uma amostra inicialmente que a gente não sabe o que é, conseguir tentar montar, a partir de diferentes análises, qual é a estrutura dessa amostra, tá? Então aqui esse espectro que eu estou apresentando para vocês é um Nujol, é um óleo, tá? Que apresenta longas cadeias de alcano. Então, o que ele vai apresentar? Ligações carbono-hidrogênio. Essa ligação carbono-hidrogênio é do tipo estiramento, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. E aqui é o tipo de... é o estiramento também, CH, só que é um outro tipo de vibração. Então, as moléculas vão apresentar diferentes tipos de vibração, e essas diferentes vibrações a gente vai conseguir pegar nesse gráfico, nesse espectro baseado com a radiação no infravermelho, tá? Então, no eixo das ordenadas, aqui no eixo Y, que a gente vai ter a transmitância, então é a porcentagem de luz incidente que atravessa uma determinada quantidade do óleo, ou seja, a amostra, tá? Transmitância. No eixo das abscissas, no eixo X, a grandeza medida, então, é o número de onda, que é baseado, então, na frequência que aquela ligação entre aqueles átomos vai apresentar. Quanto maior for a frequência de vibração de um átomo, maior é aquela constante K, tá? Ou seja, né, a força de ligação química vai ser maior conforme for a diminuição das massas do átomo no sistema. Então, o que a gente tem? Ligações oxigênio-hidrogênio e carbono-hidrogênio vão apresentar uma frequência maior do que as ligações carbono-oxigênio, carbono-carbono. Porque a massa do hidrogênio, se a gente for comparar esses dois sistemas aqui com esses dois aqui, é menor. Quanto menor for a massa, maior é o valor de K, maior é o valor da frequência. Quando a gente converte lá em número de onda, ele aparece em números maiores. Então, por isso que ligações carbono e hidrogênio vão aparecer em regiões mais altas do espectro, assim como ligações oxigênio e hidrogênio ou nitrogênio e hidrogênio, tá? Quando comparadas com outros átomos que têm massas maiores. Quando a gente fala também com relação ao número de ligações que os compostos vão apresentar. Então, a gente viu no estudo das funções orgânicas lá os alcanos com ligações simples, alcenos duplas e alcinos triplas. Então, conforme a gente está aumentando o número de ligações π, a gente está aumentando essa constante, essa força de ligação, e está aumentando a frequência também. Consequentemente, ligações triplas vão sair em frequências, né, ou números de onda maiores do que ligações duplas, do que ligações simples. Então, aqui a gente tem em torno de 2.150, 1.650 e 1.200. Então, a gente já consegue inferir, com relação a essas posições dos picos lá naquele espectro, que a gente tem um composto que apresenta ligação simples, ou ligação dupla, ou ligação tripla. Tá? Então, a gente já viu a resposta que o equipamento vai nos dar, né? Vai nos mostrar um espectro apresentando os picos aonde a molécula absorve, né, com relação às suas ligações e os átomos que estão envolvidos naquela ligação, e vai nos dizer as posições, então, com relação à frequência que aquele material absorveu, tá? Mas, em que frequências, né, cada uma dessas ligações absorve? É isso que a gente vai ver agora. Então, a gente tem a frequência da luz incidente que está dentro lá do espectro do infravermelho. Incide sobre a amostra, tá? E esses valores de frequência que a amostra absorveu vão apresentar valores específicos, que depois vão ser convertidos lá nos picos que a gente consegue enxergar no espectro, tá? Esses valores específicos que essas ligações dos átomos elas absorvem, elas fazem com que esses arranjos atômicos eles vibrem com uma maior amplitude. Ou seja, tá? Eu trouxe o exemplo aqui. A gente tem essas três ondas eletromagnéticas que têm frequências distintas. Então, a gente tem a marrom, a vermelha e a azul. Todas elas são ondas eletromagnéticas com diferentes frequências, tá? Então, pode ser uma frequência, por exemplo, uma está na região do infravermelho, a outra está na região do micro-ondas, né?
como a gente viu, vão apresentar diferentes frequências, tá? O que vai acontecer? Ao ser incidida essa radiação eletromagnética dessa ligação entre os dois átomos, tá? Aquela que for igual à frequência de vibração natural que aquela ligação apresenta, a molécula vai absorver, fazendo com que ela vibre mais. Como se a gente tivesse a mola naquela situação macroscópica com os dois objetos, aonde, né, a força que a gente aplica fosse a força que aquela mola aceita, tá? E ela aumenta de tamanho. É a mesma coisa que acontece aqui com os átomos. Então, se a gente for ver o depois, as ondas vermelha e azul, que não têm a mesma frequência da ligação entre esses dois átomos, não foi absorvido pela molécula. A única que foi absorvida foi a frequência marrom, que bate com a frequência daquela ligação, tá? Então, isso é necessário para que a molécula seja vista, né, e funcione a emissão de uma radiação infravermelha sobre ela. Dentro daquela faixa, aquela molécula precisa absorver essa onda eletromagnética. Se ela não absorve, não vai aparecer nada lá no espectro. Ele não é capaz de detectar a presença daquela ligação, tá? Então, todas as moléculas orgânicas, elas vão apresentar diferentes tipos de vibração. E o que vem a ser a vibração? É a movimentação que acontece de um átomo em relação ao outro, né, que sempre vai estar presente. Ela só não estará presente, por exemplo, se a molécula estivesse no zero absoluto, onde está tudo congelado, não tem movimento nenhum. E já se sabe que se chegar no zero absoluto, por enquanto é impossível. Então, as moléculas, independente da temperatura, estão sempre se movendo. E aqui a gente tem os diferentes tipos de vibração possíveis para as moléculas. A primeira ali, a gente tem um tipo estiramento simétrico, que foi aquele que eu mostrei no gráfico, onde a gente tinha aquela ligação carbono-hidrogênio. Então, nessa posição, peguei como exemplo aqui a molécula da água, que é onde tem essa animação. Os dois hidrogênios em relação ao oxigênio estão se mexendo dessa forma, um estiramento simétrico. Da mesma forma, eles estão se mexendo com relação a um estiramento antissimétrico. Tem o tesoura também, torção, né, para frente e para trás, balanço para frente e para trás simultaneamente, rotação e mais umas outras, né? Eu trouxe só algumas. E as moléculas, elas apresentam todas essas vibrações e elas apresentam as vibrações ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Claro que o número de vibrações vai depender de alguns pré-requisitos que eu não vou entrar em detalhes, porque para nós aqui não é importante, mas as principais vibrações que as moléculas vão apresentar são essas aqui, tá? Então, cada molécula possui suas próprias frequências naturais de vibração. Então, todas as moléculas vibram. E para elas vibrarem, elas têm uma frequência natural, tá? Se elas absorverem ondas eletromagnéticas de frequências específicas, então, lá pela irradiação da luz infravermelha, elas vão gerar um espectro de absorção característico. Quando ocorre, então, ressonância entre a frequência da radiação infravermelha incidente e as frequências naturais de vibração do material. Então, né, de novo, para que a gente consiga obter aquele espectro, a gente precisa incidir sobre aquela molécula a mesma frequência de vibração natural que ela já apresenta. Se a gente consegue atingir isso, a gente consegue gerar o espectro e consegue inferir qual é o tipo de ligação existente naquele composto. Tá? Quais são os requisitos para que ocorra absorção no infravermelho? Então, nem toda molécula consegue absorver. É necessário que exista um momento de dipolo da ligação, variação do momento de dipolo com relação ao tempo. Ou seja, o que é a variação do momento dipolar? A gente precisa ter presente aquelas variações de carga positiva e negativa na molécula. E ela precisa ser permanente. Ela não pode oscilar apenas. Ela precisa ser permanente, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a molécula do metanol. Lembrando, né, que a gente tem o átomo de oxigênio, aonde ele vai ter a densidade de carga negativa sobre ele, enquanto que ali no carbono, que é mais eletropositivo, vai ter a densidade de carga positiva. Isso faz com que gere o dipolo elétrico, né, ponto positivo e ponto negativo, e isso faz com que essa molécula consiga absorver na região do infravermelho. Agora, se a gente tiver uma molécula que não apresenta a variação do dipolo, que ela se apresenta ocorre as cargas presentes na molécula de uma forma geral, elas se anulam, ela não vai absorver no infravermelho e a gente não vai conseguir ver ela no espectro sendo gerado, tá?
Um outro ponto que, né, às vezes a molécula pode apresentar um dipolo, mas, porque ela se apresenta de forma simétrica, ela vai acabar não tendo variação no seu momento de dipolo. Então, ela não vai absorver no infravermelho, como acontece aqui com essas moléculas simétricas. Então, por exemplo, esse alceno aqui, a gente não vai conseguir fazer a análise dele por infravermelho. Eu vou ter que pensar em outras técnicas para poder chegar naquela estrutura, né? Para conseguir identificar esse composto, tá? Então, ligações ativas no infravermelho, ou seja, que tem variação do seu momento dipolar, produzem bandas. Essas bandas, né, são esses picos que a gente vê formando o espectro. Essas ligações, então, vibram em frequências específicas, né, tem suas frequências naturais, aonde a radiação infravermelha precisa ser na mesma frequência para que seja gerado, então, esse espectro. Pequenas variações nas alturas e na posição da banda permitem a diferenciação entre um composto e outro, tá? E o espectro de infravermelho pode servir como impressão digital de um composto. Da mesma maneira que a gente tinha com relação aos átomos, aquelas linhas espectrais que também funcionavam como impressão digital para átomos e elementos, aqui a gente pode ter a mesma coisa para compostos orgânicos, para moléculas um pouco mais, né, para compostos mais complexos, tá? E o que acontece? O que nos ajuda a diferenciar quando a gente está analisando o espectro para saber qual composto eu estou analisando? Aqueles grupos funcionais que a gente tanto viu durante as aulas de orgânica, tá? Então, os grupos funcionais, eles vão absorver em regiões específicas do espectro do infravermelho. Então, normalmente, quando a gente colocar o olho no espectro e a gente vê algumas bandas que são específicas, que eu vou mostrar para vocês, a gente já consegue inferir, esse composto aqui se trata de uma amina, ou se trata de um álcool, ou se trata de um ácido carboxílico, tá? Porque os grupos funcionais vão sair em pontos específicos desse espectro eletromagnético. Como exemplo, eu trouxe aqui uma amida. Então, a gente vai ter picos que são característicos, como, por exemplo, o estiramento aqui em 1650, que é da carbonila, e do estiramento NH aqui, que está aqui proveniente do hidrogênio ligado ao nitrogênio da amida, tá? Então, a partir daí, pela presença da carbonila e pela presença do nitrogênio ali, eu já sei que se trata de uma amida. Então, eu já consigo excluir todos os outros compostos orgânicos que a gente viu, né, pelas classificações, que não se tratam deles, tá? Então, assim que a gente consegue identificar, né, os compostos, tá? Cada grupo funcional, então, absorve em sua própria frequência característica, tornando possível elucidar a estrutura química de um material a partir de seu espectro no infravermelho. Aí aqui eu tenho uma tabela onde mostra, de forma resumida, o número de onda, né, ou o intervalo dentro do espectro, daí no caso do eixo X, aonde determinado tipo de ligação vai se encontrar. Então, por exemplo, a gente tem ali a ligação carbono-hidrogênio, que foi o que a gente já viu até agora. E a gente viu que são em frequências lá em torno de 3.000, em torno de 3.200 e 2.900, tá? Então, aqui a gente consegue ver, por exemplo, né, se eu tô tratando de, por exemplo, CH3 de um alcano, ele vai sair lá nessa faixa de 3.000 a 2.850. Então, eu sei que é um CH3, né, proveniente de um alcano, tá? Por exemplo, um alcino, a gente vai ter aqui em regiões do tipo 3.300, tá? Onde a gente vai conseguir ver o quê? Que é CH, então carbono e hidrogênio que está ligado a um outro carbono com tripla ligação. Então, também já sei ali que está se tratando de um alcino, pela posição aonde aquele pico aparece. E para isso, claro que a gente precisa ter o auxílio dessa tabela que vai nos ajudar a visualizar do que aquele pico pode ser, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui C-O, né, carbonila. Vou mostrar para vocês mais exemplos daqui um pouquinho. Aldeído, a carbonila sai no intervalo de 1740 a 1720. De um ácido carboxílico, sai de 1725 a 1700. Então, mais ou menos aonde se encontrar o pico, né, com relação à posição dele, ao seu número de onda, a gente consegue inferir se aquela carbonila é presente a qual grupo funcional. De novo, né, eu gosto bastante de frisar. Essa técnica de infravermelho nos dá uma ideia do que pode ser o composto. Eu preciso de muitas outras análises
para poder dizer com certeza, esse composto que eu estou analisando aqui, que é desconhecido, é um ácido carboxílico, ou é um éster, ou é um éter. Aí eu preciso ter outras ferramentas que me ajudem a identificar. O infravermelho é apenas uma delas, tá? Gosto de frisar também aqui a ligação OH-NH, tá? Que são as ligações fortes, as ligações de hidrogênio. Elas vão sair em frequências mais altas, sempre lá na região acima de 3.000 centímetros na menos 1. Então aqui a gente tem 3.650, 3.400, 3.200, tá? Então, sempre regiões mais altas. A mesma coisa o NH, regiões mais altas também, 3.500 a 3.100. Então, quando a gente olha o espectro nessa região acima de 3.000, se a gente vê picos nessa região, a gente já pode desconfiar que nessa amostra tem oxigênio ou nitrogênio ligado ao hidrogênio, tá? Aqui eu mostro um resuminho dos principais grupos funcionais, em qual região do espectro eles vão sair, então. Então, por exemplo, né, hidrogênio ligado a heterogêneo sai aqui em regiões mais altas do espectro, tá? Ligação carbono-hidrogênio, que pode ser tanto para alcanos quanto para aromáticos, tá? Vão sair aqui nessa região entre 3.200 e 2.800. Ligações triplas vão sair, pode ser carbono-carbono, carbono-hidrogênio, sai nessa região de 2.300 a 2.100. Aí, carbonila, né? Carbono ligado, duplamente ligado a nitrogênio, ou carbono dupla carbono, sai nessa região aqui de 1.800 a 1.500, né? Um pouquinho abaixo, tá? E ligações simples abaixo de 1.500. Então, olhando os picos, a gente vem e compara com esses valores das tabelas e a gente consegue, então, ter uma melhor noção do que pode ser, né? Qual é as funções que fazem parte desse composto que está sendo analisado, tá? Outros fatores que a gente podem nos ajudar a analisar, então. Se o número de onda pode, às vezes, não ser suficiente para nos ajudar a diferenciar qual é o grupo funcional que está presente, tá? Por exemplo, a gente tem carbonila. Ela aparece ali, né, a faixa onde ela aparece é de 1.850 a 1.630. Ao mesmo tempo, a gente tem carbono dupla carbono que aparece numa região de 1.680 a 1.620. Então, nessa faixa, aqui assim, mais ou menos, né, entre acima de 1.630 até 1.680, a gente vai ter uma sobreposição desses dois picos. E aí, como é que eu vou saber se é de carbonila ou se é C dupla C? A gente precisa analisar a intensidade do pico e a forma. Isso também já vai nos dar um indicativo de qual dos dois a gente está trabalhando, tá? Então, por exemplo, aqui um exemplo de um composto que apresentava tanto carbonila quanto carbono dupla carbono. Se a gente for analisar, a intensidade da ligação carbono-oxigênio, ela sempre vai ser muito intensa, porque ela é uma ligação bastante polarizada, né? Polo positivo, polo negativo e polo positivo. Aqui é o mesmo, né? A gente não tem uma separação de cargas aqui. Então, ela vai se apresentar de forma muito intensa, enquanto que essa daqui não. Então, eu já consigo inferir que nesse pico menor, eu estou falando de carbono-carbono, e no pico maior é o pico da carbonila, tá? Então, a gente precisa observar também o formato das bandas, o formato dos picos, tá? A mesma coisa aqui, quando eu sei que a gente está trabalhando com oxigênio ligado a hidrogênio ou nitrogênio ligado a hidrogênio. Eles também saem em regiões muito próximas, tá? Por exemplo, a banda de OH, ela sempre vai ser mais gordinha, mais larga. Quando a gente for comparar, por exemplo, e mais intensa também, né? A altura dela aqui acaba sendo maior do que essa daqui. Enquanto que a do nitrogênio, ela vai ser mais... ela vai ser um pouco menor e ela vai se mostrar como dois picos pela presença de dois hidrogênios. No caso de uma mina primária. Uma mina secundária vai apresentar um e uma mina terciária aí não vai apresentar esses dois piquinhos, tá? Mas o importante é a gente conseguir, né, pro nível que a gente se encontra, é só saber que nessa região tem nitrogênio ligada a hidrogênio e oxigênio ligada a hidrogênio. E conseguir, de uma certa forma, diferenciar os dois, tá? Para ambos, a gente tem carbono ligado a hidrogênio aqui e aqui também, tá? Ou seja, são estruturas que vão apresentar cadeias, né, um pedaço de uma cadeia aberta carbono e hidrogênio,
tá? Então, eu já consigo ver isso só de olhar esse espectro do infravermelho, tá? Agora, eu vou mostrar alguns espectros como exemplo, tá? Para a gente conseguir... o que a gente precisa fazer, né? O que a gente direciona o olho quando a gente está analisando um espectro, tá? A gente vai fazer isso sempre em conjunto com a estrutura que está sendo analisada, tá? A gente não vai pegar, não vou... para não dificultar muito a nossa vida, enfim, porque isso é apenas uma introdução à parte do estudo da espectroscopia no infravermelho, a gente vai conseguir através de comparação. Nunca vou dar para vocês, por exemplo, um espectro sem nada para dizer, me digam qual é o composto. Isso não vou fazer porque não faz sentido. E como eu disse, eu preciso de outras técnicas aliadas a essa daqui para a gente conseguir identificar qual que é a estrutura real do composto, tá? Aqui, através só da análise do infravermelho, a gente consegue talvez prever qual é a função que aquele composto pertence, tá? Então, o que a gente tem aqui para um alcano, tá? Só ligações carbono e hidrogênio. O que a gente vai analisar? Lá no pico em 3.000, né, quase 3.000, 2.900, 2.800, a gente vai ver esse pico intenso aqui, tá? E esse pico está relacionado, então, à ligação carbono-hidrogênio. É a frequência aonde esse tipo de ligação aqui absorve, então é o comprimento de onda onde ele vai sair, tá? Como existe basicamente, né, só esse tipo de ligação, é o tipo de pico mais intenso que a gente vai observar, e era isso, eu não tenho outras coisas para observar. O máximo que a gente vai ter é esse pico aqui maior, aonde a gente vai ter a ligação carbono-carbono, que também apresenta, né, na estrutura do alcano. São só as duas que a gente vai ver. Se a gente está analisando um alceno, né, se a gente fosse analisar, por exemplo, só essa parte aqui da molécula, a gente estaria analisando como se ela fosse um alcano, certo? Eu não estou vendo o resto da parte dela. Então, essas ligações, elas vão sair aqui, de novo, né, onde a gente tinha visto no gráfico anterior. Ligação carbono-hidrogênio. Como se trata de um alceno, e a gente tem a ligação carbono-carbono. Aonde ela vai sair? Lembra que ela tem uma frequência menor do que uma ligação tripla, por causa da força de ligação que é menor. Então, ela vai sair nesse pico aqui em 1640. Então, para um alceno, eu sei que esse pico aqui precisa aparecer, tá? Eu também vou ter uma terceira ligação que é importante, que é a ligação hidrogênio ligado a um carbono que está ligado a uma dupla ligação. E ela vai sair aqui nessa região mais alta em 3080. Então, é nessa frequência que essa ligação aqui absorve. Como é isso que eu tenho numa estrutura de um alceno, são essas as análises que eu acabo fazendo e são suficientes, tá? Aparecem outros picos, porque são os diferentes tipos vibracionais que a molécula apresenta, né? Eu apresentei só alguns, mas esses aqui são os mais importantes, são aqueles que se destacam no espectro, que, de novo, né, vão nos ajudar a dar uma ideia de qual que é a estrutura do composto, tá? Um exemplo de um alcino. O que a gente vai? De novo, né? Olha a molécula só até aqui, o que eu vejo? Ligação de estiramento carbono-hidrogênio. Agora eu vou olhar a presença da tripla ligação, aonde ela vai se encontrar aqui em 2126. De novo, né, para a gente saber essas posições, a gente sempre faz o uso da tabela, tá? Eu tenho também a ligação hidrogênio ligado a carbono ligado a tripla, que sai aqui nessa região mais acima, da mesma maneira que a gente tinha no alceno, mas sempre saindo no número de onda maior, porque a constante da força de ligação é maior, tá? Um álcool. A gente tem aqui, então, um álcool ligado a um ciclo fechado, tá? Qual que é o importante? A gente tem aqui ligações, se a gente for fazer a estrutura do anel, né? Não vou desenhar tudo, mas a gente vai ter hidrogênios ligado a esse átomo de carbono. De novo, ele vai aparecer aqui, da mesma maneira que a gente tinha lá nos alcanos, tá? Tem metilas, etilas, né, como ramificações presentes naquele composto, a gente sempre vai visualizar esse pico de absorção aqui, tá? Mas o que grita aos olhos quando a gente está analisando um álcool? É a região bem intensa e relativamente larga da ligação oxigênio-hidrogênio. Então, ao analisar e ver que tem essa banda bem alta e bem intensa, eu já posso desconfiar. Ah, isso é um álcool, isso é um ácido carboxílico, tá? Então, eu já consigo ter uma noção.
Outra coisa que a gente pode analisar, que é o que existe então, é a ligação carbono-oxigênio aqui, aonde ela também vai se mostrar intensa aqui nessa região de 1070, tá? Analisando o espectro de uma amina, tá? A dietilamina, nesse caso. O que a gente tem? De novo, ligações CH2, CH3, vão apresentar aqui nessa região alta do espectro, tá? Como eu tenho a presença de nitrogênio ligado a hidrogênio, eu vou ter alguma coisa aqui na parte mais alta do espectro. Vejam que ela não é tão gorda e larga e tão intensa quanto a de um OH. Então aqui eu já desconfio que não seja um ácido carboxílico ou um álcool. Vou pensar, pode ser que seja uma amina, pode ser que seja uma amida, tá? Aí o que eu avalio? Lá na região de 750 eu não tenho um pico super intenso, então eu não tenho carbonila. Então eu sei que não é uma amida. Pode ser que seja uma amina, então, tá? Analiso o outro pico importante, que é a ligação carbono-nitrogênio, tá? Que aparece aqui, tá? Então, são alguns desses picos mais intensos que é o que a gente vai olhar no espectro para nos ajudar, então, a identificar a estrutura química do composto, tá? Eu vou falar rapidamente aqui sobre compostos que têm um carbonila, então, justamente para enfatizar a presença da carbonila, porque ela é muito gritante no espectro e já nos ajuda a eliminar algumas funções orgânicas ou direcionar quando for o caso, tá? Então, é um grupo que fornece um pico de absorção notável nos espectros de infravermelho, é o grupo carbonila. A frequência de estiramento da ligação dupla carbono-oxigênio dá um pico forte entre 1630 e 1850. Então, toda vez que tiver o pico da carbonila, vocês vão ver que ele é bem visível, tá? Ele grita aos olhos. Ele pode ter, então, presente em aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, amida e éster. Então, apresentando o pico de carbonila, a gente já consegue eliminar todos os outros que não se encontram nessa categoria, tá? Por exemplo, aqui da cetona, tá? Pente 2-ono. O que a gente vai analisar? Presença do pico, bem forte aqui, em 1717. Então, pela região onde ela sai, pelas tabelas já se pode ter uma noção se é em qual função orgânica ela se... mas isso é para quem tem mais experiência e tal, e trabalha muito tempo com isso, tá? Não é algo que eu vá cobrar de vocês também, tá? E aqui a gente consegue ver de novo aquele pico CH das partes, né, CH3 e CH2 presente na estrutura do composto, tá? Mas o importante é a gente visualizar que o pico da carbonila, ele se destaca bastante no espectro. Ácido hexanoico, né, mais importante, ele tem duas informações importantes quando a gente tem essa função orgânica. A presença da carbonila aqui, em 1721, bem grande, e também a banda bem larga de OH em valores acima de 3.000 centímetros na -1. Então, aqui fica mais fácil de se dizer, é um ácido carboxílico ou é uma amida, tá? E se eliminam as outras por causa da banda larga e bem intensa em números de ondas maiores, tá? Então, para a gente encerrar, falando mais uma vez, porque a gente não vai receber uma amostra desconhecida e por mágica vai dizer, esse daqui é um composto tal. Não é assim que acontece, tá? A gente precisa fazer uma análise bem criteriosa para saber que composto de fato a gente está lidando. E o que vai acontecer? Na análise de infravermelho, e conforme o tempo vai avançando, né, e novas tecnologias vão surgindo, e a parte computacional vai acompanhando, a gente tem cada vez mais bancos de dados com relação a compostos. Então, quando a gente for fazer uma análise no infravermelho e for gerar um espectro, por exemplo, foi gerado esse espectro aqui, né? Eu não sei o que é esse composto, tá? Gera esse espectro, o programa mesmo do equipamento, ele vai fazer uma busca num banco de dados e ele vai me dizer quais possibilidades são de ser tal composto. Então, por exemplo, ele me dá 3 opções aqui. Pode ser que seja poliestireno, pode ser que seja cola em bastão, ou pode ser que seja o etileno glicol. De todos eles, esse daqui é o que se assemelha mais ao gráfico que eu fiz da minha amostra desconhecida. Então, eu já tenho uma pista muito boa de que talvez seja, de fato, esse composto, tá? Então, normalmente é o que vai acontecer. Normalmente as coisas vêm misturadas, não vêm simplesmente, né, limpas e puras e perfeitas para a gente analisar. Na vida real não é o que acontece. Para a gente aprender sobre a técnica, sim. Mas na vida real, quando a gente está trabalhando com alguma empresa que quer saber, por exemplo, o que o concorrente tem numa determinada formulação, a gente tem que isolar várias coisas para conseguir entender o que eles têm naquela formulação, tá? Então,
Os espectros no infravermelho fornecem informações sobre a estrutura molecular, por exemplo, a presença, né, de um grupo ciano, tá? Ou de um grupo carbonila, tá? Então, os computadores podem procurar em bancos de dados no infravermelho para identificar quais são os compostos, tá? Aqui eu apresento só algumas, né, frisando algumas aplicações que são utilizadas, né, pelo infravermelho, que são imagens de tecidos, imagens químicas, controle de processos, pesquisa de materiais, né, polímero controle. Essa daqui é a parte que a gente mais vai trabalhar com vocês ao longo do curso, tá? Porque justamente, né, um curso voltado para polímeros, então a gente consegue muitas informações sobre os polímeros fazendo apenas uma análise de infravermelho. A gente consegue ver modificações na estrutura química de um polímero, comparando com um padrão, claro, e a gente consegue ver que outros grupos, né, que outros grupos químicos estão pendurados, por exemplo, na cadeia de um polímero, tá? Então, resumindo, tá? A espectroscopia no infravermelho é uma técnica poderosa e versátil que pode ser usada então para analisar sólidos, líquidos e gases, tá? Ela é utilizada muitas vezes para identificar estruturas, porque grupos funcionais dão origem, então, a bandas características em termos de intensidade e posição, pela frequência que esses grupos funcionais absorvem nessas ondas eletromagnéticas pela geração de uma radiação infravermelha, tá? Ela é uma técnica simples e confiável e muito utilizada na parte de pesquisa, tá? As vantagens. Ela é super simples de executar, normalmente a gente coloca a amostra dentro do equipamento e normalmente aperta um botão e já sai o espectro, então ela é bem simples de fazer, rápida, precisa. Podem ter diferentes tipos de tamanhos da amostra, então normalmente são utilizadas quantidades bem pequenas, tá? Pode ser quantitativo ou qualitativo, então eu posso prever qual que é a concentração que tem em uma determinada amostra e o que tem naquela amostra. Então, o infravermelho ele, proporciona essas duas possibilidades. Muitas vezes ele requer pouco ou nenhum preparo da amostra, e isso é muito benéfico, porque agiliza muito o processo, tá? E principalmente, né, que eu já tinha comentado na aula anterior, ela é não destrutiva. Então, se a gente tiver uma quantidade bem pequenininha de amostra, eu posso fazer infravermelho primeiro, porque depois eu posso utilizar essa amostra para uma outra avaliação, caso a do infravermelho não seja suficiente, tá? Limitações, como eu comentei também, a molécula tem que reagir à radiação infravermelha, então ela não pode ser simétrica, ela tem que ter aquela variação no momento dipolar. E precisa-se ter sempre informações elementares mínimas. A gente nunca vai pegar um composto que eu não faço a menor ideia do que seja, analisar e dizer, isso daqui tem carbono, hidrogênio e oxigênio, eles estão ligados dessa forma. Isso não existe, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre infravermelho, tá? Obrigada e até a próxima.